Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na unidade 2, seção 2, agora para falar de instrumentos e protocolos de avaliação da atividade física e da aptidão física. Nosso ponto nós vimos aí que é consenso, né, que a prática sistemática de exercícios físicos ou o aumento do nível de atividade física tem uma relação importante aí no processo de saúde e doença, né? As medidas aí utilizadas por meio do exercício são preventivas, curativas, de reabilitação e de promoção de saúde, e nós vimos que são várias os agravos, várias as enfermidades, doenças que podem ter o seu curso modificado quando o indivíduo se engaja em um programa de exercício físico ou aumenta aí o seu nível de atividade física. Aí nós vimos também, terminamos a aula falando da importância de identificar alguns aspectos antes de sair prescrevendo, antes de elaborar um programa de exercício físico. Entre esses aspectos, nós vimos lá a condição de saúde do indivíduo, o objetivo, a faixa etária, sexo, o cotidiano, a ocupação, né, o que esse indivíduo realiza, o que ele faz no seu dia a dia, para então a gente selecionar de maneira adequada os exercícios e as cargas de trabalho. Mas em específico, né, identificar essas questões aqui, a condição da saúde do indivíduo, o objetivo dele, faixa etária, sexo e a ocupação dele, mas em especial aí a questão da condição de saúde do indivíduo, quais são as características dele, o nível de acometimento dele, caso ele já possua alguma enfermidade, é fundamental antes de iniciar um programa de exercícios físicos. Aí, a gente está muito acostumado a ouvir falar da avaliação da aptidão física, avaliação física, né? Empregada no esporte de alto nível. Isso aí é fato. Todo mundo está acostumado a falar, não, atleta faz avaliação física. Nós também estamos acostumados com avaliações físicas em clubes e principalmente em academias. Mas muitas das vezes a gente acaba esquecendo da importância aí que deve ocorrer a avaliação da aptidão física também em ambiente escolar, e aí já começa a ter aí alguma relação com a questão da atenção primária à saúde e no ambiente clínico, né, que aí entra efetivamente aí a questão do SUS, etc e tal. A avaliação física é fundamental também ocorrer em ambientes clínicos, pensando em hospitais, unidades básicas de saúde, vai. E aí, com qual objetivo nós fazemos a avaliação da aptidão física, né? São diversos os objetivos, né? Obviamente que nem todos eles relacionados diretamente com a atenção primária à saúde, mas dentre os objetivos, prescrever o exercício, né? Só tenho como prescrever o exercício adequado se eu souber qual é o teu nível de aptidão física, se você tem algum problema de saúde ou não, etc e tal. Verificar a evolução do indivíduo nesse programa de atividade física ou de exercícios físicos. Se for no caso de atleta, né, acompanhar a periodização desse indivíduo, não é o nosso caso, mas é um objetivo da avaliação. Detectar talentos ou deficiências, serve para o esporte de alto rendimento, mas também serve na atenção primária, né? É importante fazer avaliações físicas para verificar olha, o que a pessoa tem de bom, o que ela faz de forma adequada, se ela tem alguma deficiência, algum tipo de exercício que ela de repente não consegue realizar, o que vai ter maior dificuldade para realizar. Observar o desenvolvimento de crianças em idade escolar, a gente falou aí da importância de se fazer avaliação física na escola, estabelecer perfis para a população e auxiliar em diagnósticos e tratamentos. Esses dois altamente relacionado aí com a nossa disciplina, né? Estabelecer perfil da população e auxiliar em diagnósticos ou tratamento. Mas nada adianta a gente fazer aí avaliação física se não for, ou avaliação da aptidão física, se a gente não for utilizar os dados desta avaliação para um fim proveitoso. Então, é muito importante a gente pensar o que a gente vai avaliar, como eu vou avaliar, e o resultado dessa avaliação vai me permitir intervir de uma maneira adequada. Então, eu preciso sempre pensar em utilizar os dados com um fim proveitoso, senão não adianta de nada perder tempo, ok? E outra coisa importante é saber que existem diversos protocolos já estabelecidos na literatura. Tá? Dependendo, vou avaliar a força, tem protocolo. Vou avaliar a flexibilidade, tem protocolo. A capacidade aeróbia, anaeróbia, tem protocolo. Já existem protocolos estabelecidos. E existem uma série de livros que vão nortear o protocolo mais adequado para o seu aluno, para o seu paciente. Né? Coloquei aqui atleta no slide, mas entenda como aluno, paciente. Então, existe
vários protocolos. Só na biblioteca da Anhanguera aí do campus Osasco, na nossa biblioteca aí, existem uma pancada de livros que vão ter aí diversos protocolos que vão te ajudar, ok? Então basta saber o que eu quero avaliar. Ah, é força? Olha, tem tudo isso aqui de protocolo de força. Aí você vê a característica do público que você quer avaliar e escolhe lá um dos protocolos que você entende mais adequado, tá certo? Inclusive, levando em consideração não só a questão do protocolo, mas também o espaço que você tem para avaliar, espaço físico, que eu quero dizer, os recursos e por aí vai. Outro ponto importante é a gente identificar que não tem protocolo perfeito, tá? Todos os protocolos têm vantagem? Tem vantagem. Mas todos os protocolos também possuem limitações. O que a gente precisa, até para interpretar melhor essas medidas, fazer uma avaliação melhor, é identificar quais são as limitações de cada protocolo. Aí eu sugiro que os artigos científicos aí vão te ajudar a identificar aí as limitações de protocolos, ok? E aí, então, quando a gente for avaliar, ou para a realização da avaliação da aptidão física, das capacidades físicas, ou da aptidão física, existem questões norteadoras, né, que vão te ajudar aí a planejar a sua avaliação, ok? Que avaliar? Né? O que eu vou avaliar? Força, flexibilidade, potência aeróbica, potência anaeróbica. O que eu vou avaliar? Como eu vou avaliar? Né? Aí envolve não só, eu repito, não só a questão do protocolo, né? Como eu vou avaliar, qual é o teste que eu vou utilizar para medir e posteriormente fazer a avaliação, mas questão de recurso de espaço, né? Espaço físico, de materiais, ok? Para quem, enfim, como você vai avaliar? Não só o protocolo, mas essas questões de espaço físico, de materiais e por aí vai. E um outro ponto importantíssimo, quando deve se avaliar, ok? E aí pensando na questão aí de quando se deve avaliar, existem os tipos de avaliação da aptidão física em relação ao período do programa. Aí nós vamos ter lá avaliação pré-intervenção, que no treinamento físico e até na didática, tá? Na escola, também a avaliação pré-intervenção é chamada de avaliação diagnóstica. Quando que o nome já diz, né? É pré-intervenção, é um diagnóstico. Quando que acontece esta avaliação? Esta avaliação, ela acontece no início do programa. E quando eu falo início do programa, é antes de começar a realizar os exercícios, ok? O início do programa é um diagnóstico, é aquela avaliação para você identificar como é que está o sujeito, para aí então você prescrever os exercícios, ok? Então por isso que ela chama-se pré-intervenção, pré-participação, preliminar, ok? É uma avaliação diagnóstica no início. Aí ao longo do programa, né, depois você fez essa avaliação, prescreveu os exercícios ou as atividades físicas, aí ao longo do programa, ao longo do período, você vai fazendo outras avaliações. Essas avaliações são chamadas de avaliação parcial, ou no treinamento físico e até na didática na escola é chamada de avaliação formativa. Formativa no sentido que ela acontece ao longo da formação, ao longo do programa. Então, esta acontece ao longo do programa, né? Na atividade física, nos modelos de atenção primária à saúde, há uma sugestão que esta avaliação aqui aconteça em 6 meses depois do diagnóstico, mas né, com flexibilidade, dependendo da necessidade, você pode estabelecer outros períodos. E aí, ao final, né, do programa, você tem lá a avaliação pós-intervenção ou avaliação somativa. Somativa no sentido mesmo da soma, né? O que aconteceu no final? Qual que é a soma de tudo que foi feito, ok? Essa avaliação aqui, geralmente, na atenção primária, vamos falar em 12 meses, mas volto a lembrar que você pode aí estabelecer um período de acordo com aquilo que você julgar ser mais adequado, tá? Então, e aí veja a importância de avaliação parcial, viu, gente? Às vezes o pessoal esquece da avaliação parcial, da avaliação formativa, né? Ao longo do período. Por quê? Não dá para você prescrever os exercícios, né? A gente prescreve exercício, vai fazer isso aqui, daqui 3 meses vai fazendo exercício, mas a gente não dá para esperar após lá meses, né, meses do sujeito realizando as atividades ou os exercícios, para verificar se o que foi prescrito está dando certo ou não.
Então, por isso que se faz a avaliação parcial, né? Porque se ao longo do programa você perceber que o que você prescreveu, o que você indicou não está dando certo, dá tempo de prescrever, fazer uma nova prescrição, uma nova indicação para que haja, então, aí os objetivos alcançados, né? E especificamente nos programas de atenção primária à saúde, além dessas três também, em alguns momentos acontece a avaliação de acompanhamento, mesmo após ali, né, todo o programa, né, de atendimento ao sujeito. Olha, a ideia é que você, já que a atividade física, o exercício físico deve ser feito a longo prazo, não é? Tem aí algumas avaliações de acompanhamento, ok? Aí vamos falar em média 18. Tem duas coisas fundamentais. A primeira delas, para fazer a avaliação da aptidão física, a primeira é o seguinte: antes de sair fazendo a avaliação de capacidade física, que a avaliação de capacidade física envolve testes físicos, exercícios, testes que envolvem exercícios físicos, que muitos deles com nível de um vigor, né, alto, ou seja, uma exigência, uma intensidade alta. Alguns testes físicos têm esse nível de exigência, ok? De vigor mesmo, ok? Então, antes do sujeito sair, antes de ficar fazendo avaliação de capacidade física, é preciso a gente identificar alguns fatores de risco para a doença ou outras condições de saúde que demandam atenção. Não é para o sujeito já... vamos fazer um teste de flexão de braço aqui, vamos fazer um teste de abdominal. Não, não. Antes disso, antes do cara fazer um esforço vigoroso, vamos tentar reconhecer alguns aspectos que podem ser risco, que merecem atenção. Essa é a chamada avaliação, faz parte da avaliação preliminar, da avaliação pré-participação, muito conhecida como anamnese, que na verdade são questionários, e nesses questionários não podem faltar informações sobre problemas cardiovasculares, pulmonares. Já imaginou o sujeito tem uma asma induzida por esforço, você já sai fazendo um teste físico com ele? Problemas metabólicos, em específico diabetes, tá? E problemas ortopédicos, sente dor, joelho, coluna, ombro e por aí vai. É fundamental fazer esse questionário, identificar isso antes de sair realizando testes. De instrumentos, então, de maneira geral, são questionários, você pode elaborar o seu, existem várias anamneses também disponível na internet, mas tem o tal do parquet. O parquet é largamente utilizado na atenção primária à saúde e ele é aceito na comunidade científica. É uma avaliação de prontidão para atividade física, pode ser, ela é destinada para indivíduos entre 15 e 69 anos, são 7 questões, sim ou não, e se o sujeito responder uma ou mais sim, você tem que pedir para esse sujeito que ele passe uma consulta médica antes de entrar no programa de exercícios físicos. Outra questão fundamental é não perder de vista, gente. Não perder de vista que pensando em atenção primária à saúde, né, o foco, o objetivo é que o indivíduo melhore ou aumente o nível de atividade física dele. Nós já vimos o que é atividade física. Então, não necessariamente você precisa engajar esse sujeito num programa de exercício para levantar peso, para correr. Não, não, não. Não necessariamente. O que esse sujeito precisa é aumentar o nível de atividade física. Acredite, para contrabalancear alguns problemas de saúde, como por exemplo dislipidemias, hipertensão arterial, obesidade e por aí vai, hipertensão, basta o sujeito aumentar o nível de atividade física dele, que isto já tira ele do sedentarismo e ele já consegue aí contrabalancear problemas, tá? E aí de instrumentos de nível de atividade física, para você identificar qual é o nível de atividade física do sujeito, tem lá o IPAC, para pessoas com 18 anos ou mais. A versão longa dela avalia em tempo, né? O tempo de atividade física em minuto nos últimos 7 dias, em 4 domínios: deslocamento, lazer, trabalho, né, laboral, e separa trabalho de doméstico. Tem o Baker, de avaliação da atividade física habitual. Também são 3 domínios, né? Ocupacional, aí entra o doméstico, tá junto aí. Exercício físico durante o tempo de lazer e atividade física durante o tempo de lazer e de locomoção. E também tem os recordatórios de 24 horas. O importante é você saber que todos esses protocolos aí têm vantagens e desvantagens, esses instrumentos, ok? Mas lembre-se, para contrabalancear alguns problemas de saúde, basta aumentar o nível de atividade física.
Então, com esses questionários, e talvez você, olha, sugerir descer um ponto antes, subir de escada, ir passear no parque, passear com o cachorro, fazer uma faxina, tudo isso aumenta nível de atividade física. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Grande abraço, até a próxima unidade. Fui!